Olá, hoje nós vamos fazer uma análise projetiva de um relato escrito que o Lucilton mandou para a gente. Um relato bem curtinho, mas ele fez algo legal. Ele consultou no ChatGPT sobre esse fenômeno que aconteceu com ele e fazendo o contraponto, o que diz a neurociência e a conscienciologia. Então, sejam bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e vamos ao relato. Olá, Luiz. Eu gostaria de compartilhar com você uma experiência projetiva que tive hoje à noite. Lembro que sobrevoava um lago. Por muito tempo, eu observei as pessoas embaixo. Eu estava na posição horizontal o tempo todo. Quando resolvi sentar, fui segurado pelos braços e não me deixaram mudar de posição. Acordei com tudo na cabeça e pensei que talvez fosse a primeira manifestação que eu consegui me lembrar. Então, esse foi o relato do Lucildo. Apesar de ser bem curtinho, bem singelo, ele estava volitando e observando um lago embaixo onde via pessoas. Perfeito. Mas isso não quer dizer que houve um evento anterior dessa volitação e um evento posterior do evento. Isso pode ter acontecido só uma fração dessa rememoração. O que estava no cérebro extrafísico, ele conseguiu trazer essa parte para o cérebro físico e está de bom tamanho e já foi bem rico. Bem rico. O importante não é o fenômeno em si. O importante é o que esse fenômeno representa para a pessoa. Foi real? Foi significativo? Parece que sim. Mas ele foi além. Ele foi para o ChatGPT, uma inteligência artificial, e fez uma consulta com relação ao acontecimento. Um comparativo entre o que diz a neurociência e a conscienciologia com relação ao fenômeno vivenciado. E vamos ver o resultado? Analisar e depois a gente dá continuidade nessa conversa, nessa análise. Esse aqui foi o print que ele me enviou do resultado do ChatGPT. Então, ele pesquisou sobre neurociência e a conscienciologia e deu esse gráfico para ele fazendo um comparativo. Vamos analisar juntos. Então, analisou o aspecto direto, o comparativo direto entre a neurociência, que tem o foco justamente no cérebro físico, focou bem aqui no sono REM. Se vocês quiserem que depois a gente faça um vídeo explicando o que é um sono REM, um sono não REM, o que acontece, as ondas cerebrais que acontecem nesses fenômenos, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Então, analisando os aspectos da ciência, da neurociência e da conscienciologia. Então, vamos lá. O aspecto do estado inicial. Ele estava pela neurociência, então ele estava no sono REM, fase de sonho, de sonhos. O cérebro estava sonhando, criando imagens oníricas. O sonho acontece no cérebro físico, do cérebro físico. O cérebro vai criando imagens, devaneios, alucinações, imaginações no cérebro físico. Não tem nada de experiência fora do corpo. Para a neurociência, foi um fenômeno cerebral. Na conscienciologia, que tem uma visão mais ampla do fenômeno, observando a multidimensionalidade, sabemos que nós temos um corpo físico, um corpo energético, um corpo extrafísico e um corpo mental. Esses corpos, eles se descoincidem.
E o que aconteceu nessa primeira fase foi uma descoincidência desses veículos. Enquanto foi só um sonho no cérebro, para a conscienciologia é uma descoincidência. E nessa descoincidência pode acontecer inúmeros fenômenos parapsíquicos. Então vamos para o outro tópico, que é a consciência. O estado de estar consciente. O corpo dormiu, para a neurociência, mas ainda o cérebro está ativo. E ele vai criando sonhos lúcidos, ou seja, sonhos que têm uma sequência lógica, que têm um propósito, que têm um quê de veracidade com a realidade dessa dimensão. Eles chamam de sonhos lúcidos. Para a conscienciologia, já é a consciência fora do corpo, ou a experiência fora do corpo. Já é uma descoincidência. Para a conscienciologia, assim também como eu penso, a pessoa pode estar fora do corpo e criando imagens oníricas. Ela está fora do corpo, mas está sonhando, que é a coisa mais natural que tem. Quando você está no extrafísico, você pode colocar os seus medos, os seus traumas e aparecer na sua frente aquilo que te incomoda. Você cria toda uma realidade, porque há uma plasticidade do ambiente extrafísico. É muito fácil você moldar a realidade extrafísica, mudar o seu corpo, mudar as suas vestimentas, mudar uma realidade ou aparecer uma casa ou um animal que ali não está. É simplesmente uma criação da sua mente. É considerado um sonho fora do corpo. Certo? Então, para a conscienciologia, sonho lúcido pode acontecer no cérebro físico e pode acontecer fora do cérebro também, quando você cria essas imagens oníricas. Outro ponto aqui é do corpo físico, o aspecto. Para a neurociência, o corpo fica paralisado devido a esse estado REM. Aí já é um fenômeno fisiológico. Para a conscienciologia, o corpo físico dorme. O corpo físico dorme, mas a mente e o corpo extrafísico fica ativa. Fica atenta. E essa questão de estar atento tem os seus níveis, né? A pessoa pode ficar mais ou menos atenta, obnubilada, ou pode estar muito atenta, com muita atenção, com uma lucidez semelhante a dessa realidade. Ou superior, quando é uma dimensão mais voltada, mais sutil para o mental soma. Outro ponto aqui que foi ressaltado pelo ChatGPT, que é a sensação de flutuar. Para a neurociência, essa sensação de estar fora do corpo, de estar flutuando, é uma sensação cerebral. É uma sensação verticular do cérebro. E o que isso representa? Muito pouco. Porque o cérebro, ele simplesmente interpreta aquilo que a gente está vivenciando. Se você tem sinapse de uma sensação, de uma emoção, de uma ação, o cérebro registra aquela ação. Mas nós não voamos no nosso cotidiano. Como que o cérebro vai interpretar que você está voando ou vai imaginar que você está voando? Só que você já está vendo um filme de Superman, você está viajando assim. Aí você pode até pensar que você está voando. É a questão deles assim. Mas fazer essa questão de o cérebro criar essa sensação verdadeira de estar voando, no caso do Lucilton, voando ainda de Superman, deitado na horizontal, muitas vezes, quando eu estou volitando em pé. Eu estou volitando esse pé. Ó. Ele estava na posição horizontal. Tranquilo, talvez é a interpretação que o cérebro dele deu quando vê o Superman ou vê um super-herói voando. E tá tudo certo.
Mas o cérebro não cria isso aí por vontade própria. É uma imaginação. A neurociência, nesse ponto aqui, acerta, é uma questão cerebral. Para a Conscienciologia, é uma questão de despreendimento do corpo astral. Isso daí é um processo natural. Se você lembrar das suas projeções, o que você vai pensar e estar lúcido? Primeiro, uns fenômenos que acontecem que a gente não observa, passa batido. Quando você está andando, você não sente o caminhar. Por quê? Você desliza. Você desliza. Você não dá passo a passo. Quando você está conversando, você vai perceber que você nem mexe a boca. O outro nem mexe a boca. A questão é telepática. Muitas vezes, há casos, quando está o projetor consciente está numa região muito densa, muito pesada, muito próxima a essa troposfera, que é essa dimensão que a gente está, ele ouve primeiro a voz, o cara fala e depois ouve o pensamento. Vê uma questão de dupla voz, uma em cima da outra. Porque primeiro ele ouve a voz, que é a questão da audiência, e vê a clareaudiência. E depois a telepatia. Então, fenômenos muito próximos da nossa dimensão assim, tem esses fenômenos que a gente não observa. Então, é a questão de flutuar e a questão da fala, da comunicação. Que você pode ouvir, que é clareaudiência. Você pode ouvir o extrafísico, que é clareaudiência, e ter o contato telepático. Tudo ao mesmo tempo. Aí tem aquelas vozes meio robóticas. Não sei se você já observou. Mas passa batido. Porque a gente não lembra detalhes. A gente lembra fenômenos igual o Lucildo. Ele lembrou aquele detalhe específico que estava volitando. Mas o que acontecia antes? Qual que é o propósito? E o que aconteceu depois? Não lembra. Vamos para o próximo? O controle. Para a neurociência, o controle é parcial, dependendo da lucidez. Dependendo do estado do cérebro, você tem um certo controle. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, que em sonho, a gente é sempre observador. A gente observa. A gente não tem muita ação. As coisas acontecem. Mesmo tendo uma sequência lógica, você está observando. Você não é um agente que produz o fenômeno. No caso do Lucildo, quando ele estava flutuando, ele estava volitando, deitado, ele estava pensando e observando e analisando racionalmente. Ele tinha o controle da situação. Tanto é que chamou a atenção dele. Eu estava observando. Eu resolvi sentar. Alguém segurou meus braços? Não, fica nessa posição. O motivo? Não sei, como eu estou falando. Teve evento anterior e evento posterior. Não sei se era uma aula de volitação que ele estava tendo. Não sei qual o fenômeno que teve depois. Se foi uma assistência extrafísica ou não. Se ele está num processo de aprendizagem no extrafísico, não sei. Eu só sei que aconteceu isso aí com ele. Agora, o controle, segundo a Conscienciologia, depende do domínio energético. Luiz Fernando, o que tem domínio energético você estar lúcido no extrafísico ou tendo controle? Praticamente tudo. Por quê? Quanto mais lastreado de energia você está, você tem menos lucidez. É menos lucidez que você tem. Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Para você adquirir lucidez, você tem que descartar as suas energias, exteriorizar, tirar o máximo dessas energias conscienciais que nós temos para ter uma clareza do que a gente está fazendo no extrafísico. Imagina você, nessa dimensão, com um cobertor denso sobre o seu corpo. Você não vê nada lá de fora. Esse cobertor denso representa
as energias pesadas que estão te impedindo que você veja lá de fora. Agora vai tirando camadas desse cobertor e deixando um véu fininho, representando que aquela energia está sendo sutilizada. O seu nível de clareza fica muito maior. Então tem tudo a ver. Quanto menos energia você tiver no extrafísico, mais lustro você vai ter. Mais dimensões mais elevadas e mais sutis você vai ter. Contudo, essas rememorações podem ser mais difíceis pela nossa densidade. Imagina uma informação muito sutil, muito leve, passando por várias dimensões até chegar ao cérebro físico. Olha a dificuldade de você trazer essa informação para o cérebro físico. Entende todo o processo de rememoração como é complexo? Não é tão simples quando a gente pensa. Talvez a pessoa tenha projeções riquíssimas, só que por falta de estudo, por falta de comprometimento consigo mesmo, por falta de observação, que nós, na maioria das vezes, não damos o devido valor, nem nas projeções, quiçá em fenômenos mais curtinhos, assim como o do Lucildo. Foi um sonho. Tá? Ele não tem muito tempo para pensar em energia. Não dá para ficar pensando nessas questões, porque o dia a dia deve consumir ele mentalmente. Outro ponto é a presença e a sensação de estar sendo segurado. O que a neurociência pode falar sobre isso aqui? Foi a alucinação de uma presença. Tá, esse é um ponto bacana de se pensar. O cérebro, ele alucina? Alucina. Nós devaneamos? Devaneamos. O cérebro sabe identificar o que é uma alucinação, um devaneio, uma realidade física ou não física? Não, não sabe. Uma emoção que aconteceu agora ou que vai acontecer no futuro ou aconteceu no passado? Não sabe. A sensação que o cérebro vai mandar para o seu corpo é daquele momento ali. Não importa se é verdadeiro ou não. Se você pensa em algo triste, o cérebro vai mandar hormônios tristes para você. Se você está alegre, você está pensando em momentos felizes, aquela sensação de bem-estar vai vir. Porque nós temos um corpo físico e ele é comandado por hormônios. Simples assim. Tá certo? Neurociência nesse ponto aqui também. E na Conscienciologia? Na Conscienciologia fala que é uma interferência energética ou uma consciência externa. Porque, veja bem, não tá, a neurociência está focada no corpo, no cérebro. E estuda os fenômenos cerebrais, no caso aqui, o sono REM. Está voltado para a questão do sono, dos distúrbios do sono, essas questões. A Conscienciologia tem uma visão mais ampla. Está olhando as bioenergias, como que as energias do ambiente influenciam na nossa lucidez, como que consciências extrafísicas, ditos com muitas aspas, né? Os espíritos, as almas, influenciam no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. É isso. Então, no caso do Lucildo, ali os espíritos que estavam acompanhando ele, provavelmente os amparadores, falaram assim, não, fica nessa posição, porque você está aprendendo ainda. Na minha ideia, na minha cabeça. Você está aprendendo, fica aí. Observa. Aprende como é que faz. E é bacana você pensar desse jeito, porque você amplia a sua realidade. Você sai do mundinho. Você sai do mundinho que nós temos. Olha como é que é bacana. Saber que você tem um corpo físico, mas também tem um corpo energético, tem um corpo extrafísico, tem um corpo mental, e você interage com tudo isso. E se você estiver lúcido para isso, nossa, a sua realidade muda completamente. Por fim, a duração. Percepção do tempo distorcido. A gente percebe que o tempo passou mais lento ou mais devagar. O cérebro percebe isso. Beleza. Mas por que isso acontece? É só uma questão
relatividade de Einstein. Agora, uma coisa a gente sabe, que em uma projeção, pelo menos eu sei, porque eu comprovei isso, já tive uma experiência longa, muito longa, que passou em pouco tempo de sono. Muito longa. Se eu for contar aqui o tempo que eu vivenciei, foi mais de um ano. Num período de sono. A realidade extrafísica, as dimensões extrafísicas, elas vibram de forma diferente. Você pode ter uma experiência mental, de mental soma, de corpo mental, de um segundo e representar dezenas de vidas. Porém, você não vai trazer uma fração dessas lembranças. Não tem como. Você não tem capacidade cerebral para armazenar tanta informação em tão pouco tempo. Essas informações virão em blocos, em camadas. E isso em um período de 10 segundos que você teve uma projeção de corpo mental. Você registrou, foi lá e viu os seus registros acásticos. Seu ou de uma outra personalidade. Então, essa questão do tempo é muito da teoria de Einstein mesmo. Se nessa dimensão física densa você vê que o tempo passa diferente aqui na Terra e passa diferente na estratosfera, há frações de milissegundos entre estar aqui e estar lá, imagina em outras dimensões. Imagina o tempo que passa em Mercúrio e o tempo que passa em Júpiter. São tempos diferentes. Então é bem interessante para a gente pensar sobre isso. E o comentário que eu fiz com ele para finalizar em áudio foi explicando essa questão, que ele falou assim para mim, por escrito, que olha como que o ChatGPT é pragmático. E não é bem assim, é o que eu expliquei para ele. Você fez um prompt onde você fez um comparativo entre a neurociência e a conscienciologia do Valdo Vieira, que tem uma visão diferenciada, e a neurociência tem uma visão mais restrita na dimensão física. Se você fizesse uma consulta, por exemplo, de uma área da psicanálise, como de Carl Jung, da interpretação dos sonhos, cara, ia vir um roteiro diferente. Comparações diferentes, até mais similares ou não, mas com outro aspecto mais amplo do que da neurociência. Não que a neurociência está errada, não. Dentro do que ela estuda, está perfeito. E eu uso muito a neurociência nos meus estudos também para entender alguns fenômenos projetivos. Porque não tem como você fugir dessas realidades físicas. Mas você tem que ampliar também. Você não pode ficar só no autor. Você não pode ficar só no Valdo Vieira. Você não pode ficar só em Carl Jung. Ou não pode ficar só na neurociência. Ou em algum teórico da hipnoterapia. Técnicas de hipnoterapia. Não, você tem que aprofundar. Estudar, saber tudo, mas ir saber que tem tudo. Todas essas áreas têm a sua verdade, tem a sua questão. Umas mais restrita, que pode nos ajudar sim, e outras mais fechadas, mas que também nos ajudam. O que a gente precisa ter é a mente aberta. A gente tem que ter a condição de pensar diferente, até pensar dentro de um paradigma religioso. Tá tudo certo? Faz sentido? Aquela metáfora religiosa? Talvez faça. Talvez faça sim. Então, a gente tem que ser mais amplo nas nossas questões. E eu dou parabéns para o Lucildo, que ele está buscando, apesar dele estar muito... É programador, né? TI, é um cara... Apesar não, cara top demais.
Então, ele está buscando ampliar a sua consciência. Olha que lindo, maravilhoso. Gente, então esse foi o vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma a compreensão tanto do Lucilton ou a sua que clicou nesse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, tira suas dúvidas. Se você quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre o sonho REM, fala aí. Se não falar, eu não vou falar, porque é um assunto, sinceridade, chato. Eu acho chato ficar estudando o sono REM. Mas é importante a gente saber como funciona o nosso cérebro. Então, se você gostou e você lembrou de alguém que tem interesse sobre projeção consciente, curta, comenta e compartilha, sugere, fala assim, olha que canal legal, assista esse vídeo, vê o que você acha. E compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bom? E até o nosso próximo vídeo. Obrigado.